A paz, meus amados irmãos, Deus vos abençoe. Nós estamos aqui na nossa live da Bíblia, leitura da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. É muito importante você pegar e fazer a leitura do livro de Atos todinho. Livro de Atos. Tire um momento, tire ali alguns dias para você ler o livro de Atos, que foi escrito por Lucas. Pega tudinho ali, do começo até o final, 28 capítulos, né? Você pega a leitura toda. Ali você vai ver o início da igreja, ali você vai ver a parte onde finaliza o apóstolo Pedro, o finalzinho ali, que ele sai de cena e ali dá a vazão ao apóstolo Paulo como o maior missionário de todos os tempos. E você vai ver as viagens missionárias, a primeira, a segunda, todas as idas deles, o apóstolo Paulo fundando as igrejas. Isso é muito bom hoje, onde muita gente diz que não precisa congregar, não precisa de ir para a igreja, não precisa de estar com os irmãos. É muito bom você ler o livro de Atos, porque você vai ver a importância do congregar, a importância de estar na comunhão com os irmãos, de estar congregando. E depois, Paulo, ele vem escrevendo as cartas, as epístolas para as igrejas que ele havia fundado. E é interessante, eu conversava com a pessoa sobre essa questão, onde muita gente diz que não precisa mais de igreja. Eu sei que tem muita gente ferida, eu sei que tem gente que já entrou em igreja que não tem nada de Deus, né? Líderes que não tem nada com Deus. Existe, como em todas as áreas, né? Existe policiais e policiais, existe políticos e políticos, existe professores e professores, existe pais e pais, né? Então, vão haver líderes religiosos e outros líderes religiosos. Mas não é por isso que a gente vai deixar de buscar uma igreja cristã, uma igreja saudável, uma igreja bíblica. Não podemos deixar de congregar. E eu conversando sobre isso, eu dizia, olha, se fosse para a gente deixar a igreja para lá, não congregasse mais, o próprio apóstolo Paulo, ele ia dizer, sai daí, abandona essa igreja, fecha esse ministério, larga tudo. Mas não, depois dele fundar, ele sabe dos problemas porque tem, toda igreja vai ter problema. Ele mandava as cartas, as epístolas, mandando corrigir. Paulo dizia assim, eu estou sabendo que está tendo problema assim, 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 corrige. Essas brigas que está tendo entre vocês aí, porque vocês são carnais, vocês ainda não são espirituais, né? E por aí afora. Você imagina, né? Hoje você vê uma igreja, ela é composta de várias pessoas, várias classes sociais, vários aprendizes. Se você vê, se um casal já tem que trabalhar um esforço que eles vão ter que fazer para os dois estarem juntos, duas pessoas, um homem e uma mulher. Esse homem veio de uma família, tem uma história, tem uma educação, tem os seus princípios, tem os seus valores, tem as suas crenças. Ele vai casar com a mulher, que veio de uma outra família diferente, com outros valores, outros princípios, para eles se unirem. Por isso que a gente tem que procurar pessoas com os mesmos princípios. Aí é um conselho para quem está buscando o relacionamento amoroso. Você já está numa idade, já tem condições suficientes de fazer as suas escolhas. Não estamos falando de adolescência, de jovenzinho, não. Estamos falando de pessoas com capacidade de fazer as suas escolhas. E ali você procurar alguém com as mesmas afinidades, mesmos princípios, mesmos valores, crente com crente, né? Salvo com salvo. Alguém ali dentro do seu perfil, de preferência, da mesma igreja, né? De preferência, que isso aí vai ajudar muito vocês estarem juntos, congregando juntos. Salvo quando um é de um ministério e outro de outro ministério, ministérios próximos, porque cada igreja tem uma peculiaridade. A base é uma só, o evangelho é um só. Mas às vezes essa igreja puxa mais para cá, essa igreja puxa mais para lá, e às vezes destoa um pouco, para depois eles escolherem qual ministério eles vão estar, e aí depois a gente vê que muitos maridos não vão para lá, a esposa não vai para cá, e cria-se um mal-estar. Mas enfim, então, como eu comparei aqui, a paz, irmã, deixa eu ver quem chegou aqui. Paz, irmã Ana Paula, Deus abençoe. Então, se um homem ou uma mulher já vai ter que trabalhar para estarem juntos, imagine uma igreja, várias pessoas,
quanto maior, mais problemas vão ter, que mais pessoas têm. Não é isso? Diaconesa Júlia, Deus abençoe. Então, um tem uma educação, o outro vem de uma família, o outro vem de um princípio, o outro vem de uma área, o outro... Então, dentro da igreja tem gente que nunca estudou, tem gente que já se formou, tem gente que está desempregado, tem gente que é empresário, tem gente que veio de uma família muito liberal e tem gente de uma família bem tradicional. Então, tudo isso se junta dentro da igreja para que haja o convívio entre eles. E para que haja a harmonia dentro da igreja, para que haja o mover do Espírito Santo, o agir de Deus, somente se houver a conversão, o arrependimento, a mudança de vida. Porque se a pessoa vem do mundo, ela continua igual, meu jeito é esse, eu sou assim mesmo, então ela está até dentro da igreja, não vai nem para o céu, ainda vai ter conflitos constantes dentro daquela igreja, porque ela não vai conseguir lidar com um, lidar com outro, vai brigar com o pastor, vai brigar com o obreiro, vai brigar com o irmão. Se for líder, então, vai pisar os outros, vai humilhar as pessoas que estão à sua volta. Se tiver uma autoridade, um poder, vai prejudicar um, vai prejudicar o outro. Por quê? Porque se não houver a transformação do nosso ser, como Jesus disse, tomar nossa cruz e seguir a Ele, deixar o nosso eu, quebrantar o nosso coração, desenvolver o amor, desenvolver o relacionamento, procurar ser uma pessoa melhor, a gente vai ter vários atritos. E aí Paulo fala muito sobre isso nas cartas, nas epístolas. Hoje nós estamos aqui falando sobre 1 Tessalonicense, tá bom? 1 Tessalonicense. O apóstolo Paulo, ele começa a falar aqui ações de graça no capítulo 1, ações de graças pela fidelidade dos irmãos, ele elogia os irmãos ali, lembrando que eles estavam sempre em oração. Paulo fala, nós estamos sempre fazendo menção de vós nas nossas orações, aqui no versículo 2. Paulo elogia da fé deles, do trabalho que eles tinham, da paciência, de esperarem em Deus, tá? E Paulo vai ali trabalhando essa questão aqui, que eles se converteram, os irmãos de Tessalônica, essa igreja que ele fundou há algum tempo atrás. E lá no versículo 9 ele diz assim, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então Paulo elogia os irmãos de Tessalônica, os tessalonicenses, porque eles tinham se convertido da idolatria. Paz, irmã Marluce, eles tinham largado a idolatria. Então, Deus ele não aprova a idolatria, as imagens, as esculturas. Nós sabemos que tem lá os católicos, outras religiões também que têm imagens, várias religiões têm imagens que eles seguem, que eles veneram, que eles adoram, que eles ali carregam, que eles se curvam, mas a Bíblia não dá amparo para isso. A Bíblia condena veementemente a idolatria. E temos que orar para Deus ter misericórdia lá dos católicos, dos macumbeiros, que tem lá as suas imagens, dos feiticeiros que têm as suas imagens, né, das outras religiões que têm as suas imagens lá, para que Deus venha abrir a visão deles. Porque um dia, muitos de nós estávamos lá, curvando, acendendo vela, carregando, né, indo para um lado para o outro, pedindo a B, C. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que só tem que pedir a Deus. Jesus ensinou, o Senhor Jesus ensinou, Pai nosso que está no céu. Então só Deus ouve. Os outros, Maria, Pedro, estão salvos, mas não podem fazer nada por nós. Nenhuma pessoa que morreu pode ter contato conosco aqui na terra, a não ser o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele, que está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, está conosco através do Espírito Santo, habita em nós através do Espírito Santo, só é o único mediador, Ele é o caminho,
Ele não é um caminho, ele é o caminho. Então, se você hoje está congregando, se você hoje está na fé, se você hoje está salvo, está liberto, dá glórias a Deus, porque você poderia estar agora curvado à imagem, acendendo uma vela, fazendo um ritual, um trabalho lá para uma imagem dessa ou daquela, e hoje você está aí liberto. Hoje você diz glória a Deus, hoje você ora ao Senhor Todo-Poderoso, hoje você diz, meu Deus, minha vida eu entreguei a Ti, olha que privilégio. Muita gente boa está lá, muita gente bacana, honesta, sincera, correta está lá, mas se não houver salvação dessas vidas, elas não vão herdar o céu, por melhor que sejam, boas mães, bons cidadãos, mas em nenhum outro há salvação a não ser no nome de Jesus Cristo. Por isso que nós temos que orar por eles. Não é isso, Mamãe Lúcia? Por isso que a gente tem que pregar, por isso que a gente tem que anunciar, por isso que a gente tem que compartilhar as mensagens, compartilhar a palavra, mandar nos grupos lá as mensagens, chamar as pessoas para a igreja, ser um evangelista. Você está trabalhando, diz, vamos lá, fulano, vamos na igreja comigo, vamos lá tomar um café no domingo de manhã, você é meu convidado. A pessoa entra ali, ela pode vir toda destruída, quebrada, ou até sendo um cidadão nota 10 na sociedade, mas vai ouvir a palavra. E a palavra, a fé, ela só vem pelo ouvir a palavra. E ao ouvir a palavra, o Espírito Santo ele faz a obra. E aí vai participar de uma aula, pode vir no culto à noite, você pode convidar para o domingo 18h30, você pode convidar para segunda-feira e quarta-feira 19 horas. Os trabalhos que tem na igreja, o encontro lá que você, encontro dos homens, das mulheres, dos jovens, aí você traz um, traz outro, né? Leva lá o netinho, o sobrinho lá para o Kids, deixa ele ali, vai sendo ministrada a palavra, ele vai ouvindo, fica ali no meio dos adolescentes, dos jovens, e ele vai ouvindo a palavra de Deus através dos líderes. E amanhã pode ser um grande pastor, uma grande missionária, um grande homem de Deus, e podendo libertar outros, porque Deus nos libertou para que fôssemos e libertássemos os outros. Então Paulo fala, elogiando os Tessalonicenses, que Deus havia convertido eles de verdade. E eles estavam esperando. A gente vai lendo aqui a palavra de Deus e a gente vê que Paulo, ele pregava e ensinava como que se o Senhor voltasse naquela geração. Então todas as gerações devem ensinar como se fosse a última. E na realidade, nós somos os últimos, porque na hora que formos recolhidos, acabou para nós. É céu ou inferno. Mas devemos pregar de tal forma como se Jesus voltasse nessa geração para buscar a sua igreja, porque ele vai voltar para buscar. Ele falou. E a gente vai ver aqui que para os que esperam nele, Jesus não os apanha como ladrão, porque eles estão aguardando, esperando a sua volta. Mas vamos chegar lá. Aí vem o capítulo 2, falando do ministério em Tessalônica. Toda essa parte aqui que fala do ministério em Tessalônica. Paulo ele diz assim, olha o que Paulo diz aqui no versículo 4. 1 Tessalonicenses 2, 4. Mas como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado, você vê que Paulo ele vai pregar, mas primeiro ele foi aprovado por Deus. Hoje tem muito mau testemunho no meio dos crentes, no meio dos evangélicos, dos cristãos, porque muita gente quer anunciar, mas não tem a vida correta, não tem a vida no altar, não tem uma vida direita. É um péssimo marido, é uma péssima esposa, um péssimo pai, uma péssima mãe, um filho desobediente, e quer falar de Deus, e quer ensinar os princípios e valores cristãos. Isso dá muito mau testemunho. Então o apóstolo Paulo está dizendo que eles foram aprovados, aí o Senhor confiou a eles a pregar, anunciar, é o que está aqui no versículo 4, ó. Mas como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado,
assim falamos, não como para agradar os homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Paulo ele diz, nós não estamos pregando para agradar os homens. Nós não podemos pregar a palavra para agradar, porque a palavra é confrontativa, exortativa, transformadora. A palavra ela vai gerar arrependimento, quebrantamento. Então não é uma palavra que agrade. O evangelho não agrada, o evangelho ele confronta para cura, para transformação. Se você ficar pensando em agradar as pessoas, você não vai pregar a palavra. Porque a palavra vai contra o pecado, vai contra as práticas mundanas, as imundícies, a falta de perdão, vai contra a falta de santidade, vai contra todo esse mundanismo que está aí. Então o pregador, aquele que prega, aquele que evangeliza, a palavra não é uma palavra que agrada, porque você vai contra o pecado que aquela pessoa está praticando, chamando elas à conversão, chamando elas à luz. Por isso que quem quer agradar os homens vai desagradar a Deus, não tem como agradar os dois. Ou você agrada a Deus, ou agrada os homens. Só tem uma forma, os que são de Deus, já são de Deus, se agradam com a palavra que você vai pregar, ensinar a falar. Mas os que não são, é um confronto. Você tem que abandonar, você tem 2 mulheres, você está errado. Você tem que ter uma mulher só na sua vida. Você tem que largar esses palavrões, essa boca suja aí. Jesus reprova essa boca suja aí. Você tem que botar uma roupa decente. Essa roupa aí não é de crente, não. Esse comportamento está errado. Você comprou, você tem que pagar. Você tratou, você tem que cumprir. Você não pode ficar com esse namoro indecente aí, não. Homem gosta de mulher, mulher gosta de homem. Esse negócio aí está errado, tem que largar essa pornografia. Esse vício aí está reprovado, tem que largar esses vícios aí. Então, é o evangelho confrontativo. Não é esse evangelho que agrada ao homem que inventaram, onde Jesus aceita a pessoa do jeito que ela quiser ficar. Tem um evangelho hoje, que é o evangelho chamado hipergraça, que você não precisa mudar nada não, Deus te aceita e fica do jeito que você é. Aí você para pensar, se fosse para a gente ficar do jeito que a gente é, qual o sentido de ter igreja hoje? Qual o sentido de ter Bíblia? Qual o sentido de pregar? Se as pessoas podem viver do jeito que elas querem viver, então não teria lógica a gente querer ensinar uma coisa para continua. Então deixa quieto. Então a gente vê que o evangelho verdadeiro, ele vai confrontar o pecador. Ele vai gerar um incômodo. E a palavra vai penetrar, e o Espírito Santo vai fazer a obra de convencimento. Paulo diz assim, versículo 5, porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. Antes fomos brandos entre vós como a ama que cria seus filhos. Então Paulo ele fala que não pregava para agradar aos homens. Se a gente quiser agradar, a gente vai desagradar a Deus. Se a gente quiser agradar os homens, a gente vai desagradar a Deus. Porque a gente vai ter que aprovar as coisas erradas. E aí Paulo continua falando aqui no capítulo 2 e vai avançando. Deixa eu ver mais algo aqui que eu possa compartilhar com vocês. No capítulo 3, Paulo ele vai apresentar Timóteo. Timóteo ele era um dos cooperadores, de Paulo, jovem, e que se envolveu com a obra. É um filho muito bacana aqui para Paulo, filho espiritual, E Paulo vai dizer que eles enviaram Timóteo
nosso irmão, ministro de Deus, lá no versículo 2, 1 Tessalonicenses 3:2, nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber de vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Paulo ele fala aqui da perseguição, Paulo ele fala das tribulações, Paulo ele fala para a igreja de Tessalonicenses, que estava enviando Timóteo, para ir lá consolar eles, exortar, porque Paulo não podia ir. Paulo estava debaixo de perseguição e o apóstolo Paulo falou para os Tessalonicenses que as perseguições também elas vêm. Nós estamos na igreja, na caminhada, mas as perseguições vêm. As lutas, as dificuldades. Quando a gente se converte, quando a gente se entrega ao Senhor, nós somos salvos a partir dali. Agora nós temos vida eterna. Se morrermos, estamos com Cristo eternamente. Mas as lutas, elas vêm, as afrontas. Há momentos que você, mesmo salvo, você é confrontado, caluniado, atacado. Tentam te parar, tentam roubar sua paz, tentam te entristecer, mesmo salvo. E Paulo passou por tudo isso, não só numa perseguição emocional, não, uma perseguição, mas de apanhar. Paulo foi apedrejado, Paulo levou chicotada nas costas, Paulo teve grandes privações. Hoje, muita gente na caminhada da igreja não quer passar por nada. Se for ofendido, quer ir embora do evangelho. Se alguém entristecer, a pessoa quer largar a função. E às vezes a gente vê até pessoas que deveriam já ter aprendido alguma coisa. Porque uma coisa é o novo convertido que está chegando, ele está aprendendo, está ali 1 mês, 2 meses na igreja, 3 meses, e não sabe de nada. Outra coisa é alguém que já passou de ano, já 1 ano, 2 anos, 3 anos, já deveria ter aprendido que vai vir situações para tentar te entristecer, até dentro da igreja, para você largar a função, para você deixar ministério, para você não cooperar, não ajudar. Quantos confrontos você tem? Você abre uma rede social, o que tem de satanista, de endemoniado, o que tem de gente perversa, má, o que tem de gente do lado do diabo, que é contra a igreja. Você deve perceber isso. Você está aí, você abre para assistir a live. Rapaz, irmão Maurício, você abre aí para assistir a mensagem da palavra de Deus e às vezes você vê um vídeo, não precisa dar dízimo, não precisa congregar, porque os pastores estão errados, porque essas igrejas estão erradas. Você é confrontado todos os dias para não congregar, para não dar o seu dízimo, para não ir para a igreja, não é? Fora o que você vai passar na sua caminhada, porque dentro da igreja vão ter pessoas que não têm sabedoria, dentro da igreja vão ter pessoas carnais, dentro da igreja se o diabo puder colocar alguém dentro da igreja, ele vai colocar para tentar atrapalhar o ministério, atrapalhar o grupo, atrapalhar o departamento. Só que nós temos que estar em oração, porque isso falta muito. Falta muito. Os homens se reúnem, mas não tem oração. As mulheres se reúnem, mas não tem oração. Os jovens se reúnem, mas não tem oração. É uma oração de 1 minuto. Eu estou falando de orações. De ir para a igreja e ficarem ali 1 hora orando, clamando, buscando a face do Senhor, para que todo mal saia, para que toda carnalidade saia, para que toda briga, picuinha saia, para que toda carnalidade, toda ação do diabo saia. A oração é principal, é a fonte, é a base ali para a gente ter ministérios fortes. Então as pessoas não oram hoje.
pouca oração. É o que existe. Então, Paulo está falando aqui com relação à igreja de Tessalônica, que havia enviado Timóteo para ir lá fazer esse trabalho que ele não estava podendo ir. Não é isso? As pessoas procuram perfeição sem serem perfeitas. É isso aí. Não tem ninguém perfeito. Então a gente precisa buscar a perfeição que só Deus tem e a cada dia melhorar. Mas muita gente vive todo errado e quer que fulano ande direito, fulano ande correto, mas a própria pessoa é o que Jesus falou, né? A pessoa que quer tirar um cisco do olho de alguém, mas tem uma trave no seu olho. É isso aí que Jesus fala. Paulo fala, ele mais uma vez ele vem saudar os irmãos. Ele fala assim no versículo 10, orando abundantemente, dia e noite. Olha a importância da oração. Paulo ele era um homem de oração. Hoje as pessoas oram pouco, muito pouco. A gente tem que orar de joelho, a gente tem que orar sentado e a gente tem que orar em pé. Você está trabalhando, você está ligado com Deus. Você está fazendo a comida, você está ligado com Deus. Você está dentro do seu carro, você está ligado com Deus. O tempo todo ligado, décima Elizabeth. Ligado com o Senhor. Paulo ele diz, orando abundantemente, dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto. Paulo queria ir ver os irmãos. Paulo queria ver os irmãos de Tessalônica. Ele queria ir lá. E supramos o que falta à vossa fé. Paulo diz assim no versículo 13, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade, tá? Em santidade diante de nosso Deus e Pai na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Paulo está dizendo, é preciso ter uma vida de santidade, uma vida irrepreensível, não é? O que é uma vida irrepreensível? Ninguém precisa ficar corrigindo a gente. Você está sempre fazendo o seu trabalho da melhor forma. Ninguém precisa ficar, irmão, estou sentindo sua falta na igreja. Irmão, cadê você no departamento? Irmão, senti falta de você no plantão. Senti falta de você no serviço. Irmão, você não ceiou. O que houve? Está tudo bem? Uma pessoa que vive uma vida irrepreensível, ela não precisa ficar sendo chamada, convidada, porque ela faz e se esforça da sua melhor maneira. Não precisa ficar, irmão, olha, esse comportamento que você teve está errado. Irmão, isso não é procedimento de crente. Irmão, olha essa roupa que você está, é indecente essa roupa aí, irmão. Irmão, olha essa boca suja aí, crente não fala isso. Irmão, olha esse ambiente aí que é errado, não é de crente, olha essas músicas aí que não é de Deus. Uma pessoa irrepreensível não precisa ser corrigida, porque não tem o que corrigir em alguém que tem uma vida santa, que agrada a Deus. Amém? Diga glória a Deus, amados. Lá no capítulo 4, Paulo vem chamando a santidade, nós já vamos orar já já. Paulo vem chamando a santidade, no capítulo 4, e eu vou ler aqui um pouquinho dessa parte. Deus abençoe, irmão Ricardo. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, anota aí alguém, 1 Tessalonicenses 4, que aí quem chegar vai saber onde é que a gente está lendo. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus. Olha só. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Deus, Ele quer que tenhamos uma vida santa. Muitos crentes querem viver na igreja, mas com o pé no mundo.
querem servir a Deus, mas vivendo igual ao mundo. Querem ser crente, mas querem andar como o mundo. Não tem que viver uma vida santa. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Olha aí, da sujeira, prostituição. Fornicação está ligado à prostituição, namoro indecente, vida torta, tudo que é ligado à pornografia, tudo que é ligado à imoralidade, está aqui, ó. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, o seu corpo, o seu vaso é o seu corpo, em santificação e honra, um corpo honrado, um corpo que não é entregue aos vícios, um corpo que não é entregue à bebida, um corpo que não é entregue aos vícios, ao cigarro, às drogas, um corpo que não é entregue à sensualidade, um corpo que não é entregue à mentira, um corpo que não é entregue à prostituição. Quantas pessoas que se dizem cristão, mas estão com hoje, amanhã já está com outro, depois já está com outro, o seu corpo não está em santificação, não tem honra. E o Senhor está dizendo aqui, ó, cada um de vós saiba possuir o seu vaso, que é o seu corpo, em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, enganar. Quantas pessoas que dão mau testemunho, quantos que se dizem crente e depois diz, olha, ele não pagou o fulano, ele tratou um serviço, não foi lá concluir, ele tratou que ia resolver, não foi lá resolver, ele recebeu tanto para fazer o serviço, não voltou. Olha, ele fez o serviço e o crente lá não pagou. Olha o mau testemunho. Olha o mau testemunho aqui. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum. Se você tratou R$100, você paga os R$100. E se você tratou de fazer o serviço por R$100, faça o serviço. Se não ficou bom, resolva, faça direito. Se não sabe fazer direito, então não faça. Para que o nome do Senhor não seja envergonhado. Quantos têm envergonhado o nome do Senhor? Quantos ímpios não querem fazer negócio com um cristão, com um crente, pelo mau testemunho daqueles que são falsos cristãos, são lobos no meio com capa de ovelha, se dizem pastores, se dizem obreiros, se dizem crentes, mas são enganadores, são 7-1, compram, não pagam, tratam, não cumprem, são infiéis, adúlteros, enganadores. Porque o Senhor é vingador, está aqui, ó. O Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Deus é o vingador. Se alguém trata, não cumpre aqui, pode passar pelo homem, mas não vai passar por Deus. A pessoa comprou por R$100 e não pagou os R$100, pode enganar o homem, mas não vai enganar a Deus. A pessoa falou que ia fazer o serviço, não fez o serviço, pode enganar um homem, mas não vai enganar Deus. A pessoa disse sim no altar e depois qualquer coisa vai embora e larga aquela mulher, larga aquele homem. Tem um vingador que é o Senhor. De Deus não se zomba, tudo que o homem plantar ele vai colher. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, Paulo diz para os Tessalonicenses, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Então Paulo está dizendo aos Tessalonicenses sobre o amor fraternal, o amor entre nós. Não pode haver fofoquinha entre nós, gente. Não pode haver picuinha, não pode haver mágoa, não pode haver desrespeito. Nós temos que nos respeitar, tratar bem, ser educados uns com os outros. Não podemos ser falsos uns com os outros. Temos que ser verdadeiros. A gente vem do mundo e quer trazer o mundo para dentro da igreja. A gente vem do mundo e quer trazer o mundo para dentro da igreja. Malandragem, 7-1, picaretagem, adultério, olhos carnais.
falta de amor, falta de perdão, brigão. Quantos que você conhece? É o meu jeito, pastor, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo, então tem que se nascer de novo, tem que se converter. A gente vem do mundo, a gente tem que se converter dentro da igreja. Tem que haver amor entre nós. Tem que haver bom relacionamento. Amém? Glória a Deus. A paz, irmã Marion, Deus abençoe. Tem que haver o respeito, o bom relacionamento, o bom trato, a verdade entre nós. Não pode haver falsidade, mentira, picuinha. Está aqui Paulo fala, o amor fraternal. Ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis, para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que andai nisto, e ainda nisto aumentais cada vez mais, e procureis viver quietos. Paulo fala, procureis viver quietos, e tratar do vosso próprio negócio, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado, para que andeis honestamente, para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Ter o bom testemunho, andar quieto, né? Tratando das nossas próprias coisas, cuidando das nossas próprias coisas, servindo a Deus, agradando a Deus, dando bom testemunho. Não viver pede um, pede outro, pede para um, pede para outro. Tem crente que vive assim, não quer trabalhar, não quer fazer nada, não quer produzir, não quer fazer nada e quer pesar alguém, quer pesar o outro. Quer sair pesando a todo mundo, não ajuda, não coopera. Aí dá um mau testemunho. E aí vem os comentários. Então a importância de viver honestamente. Amém? E Paulo ainda diz no capítulo 4, versículo 13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Olha aí a questão dos que já partiram. Olha a questão dos que já morreram, né? Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Ou seja, os que morreram ressuscitarão. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, aqueles que no evento da vinda do Senhor estiverem vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Olha que cena linda. A encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. No capítulo 5, Paulo diz assim, mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Olha que coisa eu vou comentar aqui com vocês sobre essa questão do ladrão de noite. O pessoal não fala, ó, Deus vai vir como ladrão, tal, Jesus vai vir como ladrão, mas olha só, entenda isso aqui. Assim, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Para nós que somos salvos, não teremos um susto como que um ladrão estivesse roubando. Não, nós estamos esperando, nós estamos aguardando para o perdido. Vai ser como o ataque de um ladrão, a surpresa, o momento que não se espera. Mas nós estamos aqui, ora vem, Maranata, Senhor, estamos aguardando a sua vinda. Então para nós não vai ser como para os perdidos. Está aqui, ó. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas,
para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, ou seja, nós não estamos sendo guardados para a ira. Por isso que hoje você está evangelizando e você está tirando pessoas debaixo da ira e levando para a luz. Quando você ganha uma alma para Jesus, quando você convida alguém para ir para a igreja, por exemplo, hoje tem culto. Hoje nós vamos estar lá na comunidade, lá no Curral das Ovelhas. Você chama alguém para o culto, você está tirando alguém debaixo da ira. A ira que está sendo preparada, o dia da ira do Senhor. E você, aquela pessoa se converte e aquela pessoa sai debaixo da ira e vai para debaixo da proteção do Senhor. Que maravilha, hein? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Ou seja, estamos vivos, estamos aguardando. Mas se já partimos, se morrermos antes da vinda do Senhor, estamos aguardando também a sua volta. Porque por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós. Olha aqui que Paulo fala. Reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestais. E que os tenhais em grande estima e amor. Olha como é que deve ser tratado uma autoridade espiritual. Você que é crente, tem muita gente que fala mal. Esses crentes ficam bajulando os pastores. Esses crentes ficam ali puxando o saco do pastor. Esses crentes tratam os pastores diferente. Está aqui, ó. Paulo fala. Rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e presidem sobre vós. Ou seja, que ensinam ali. Presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor. Só quem é um líder, só quem está na função de líder, sabe as dores que sofre. Ataques, pedradas, olhares. Sabe quantas pessoas olham tortas para a gente? Sabe quantas pessoas olham com inveja da gente, ciúme? Sabe quantas pessoas olham com desprezo para a gente? Só quem é um pastor, só quem está ensinando, sabe as dores que sofre, as investidas do inimigo para a gente desistir, para a gente parar, para a gente largar tudo e falar salvação individual, cada um procure a sua, eu vou servir a Deus no meu cantinho. Todos os pastores, todos os que presidem, os que ensinam, eles são atacados dia e noite para largarem, porque o trabalho que nós estamos fazendo de ensinar, de ministrar, é um trabalho de libertação de vidas. A polícia não faz trabalho, professor não faz trabalho, psicólogo não faz esse trabalho, médico não faz trabalho, advogado não faz trabalho, engenheiro não faz trabalho, político não faz trabalho, só o pastor, a igreja que tem esse trabalho ali de estar ali, ó, exortando, ensinando, ministrando. Então você que tem o Espírito Santo de Deus, olhe para a sua liderança, como o apóstolo Paulo está falando. Vão falar mal de você, lá, está querendo puxar saco do pastor, lá, ele só fica ali, não sei de quê, defende o pastor, fica do lado da liderança, mas está aqui o que Paulo faz, isso aqui é Bíblia. Rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Está vendo? Tende paz entre vós. Ele continua aqui, vamos finalizar. Rogamo-vos também, irmãos, que admoestais os desordeiros. Alguém que se afastou do evangelho, alguém que desegrejou, admoeste essa pessoa. Diga, fulano, volta.
fulano, Deus está te dando oportunidade. Não aprova quem sai da igreja não, amados. Não aprova quem desanima da caminhada não. Não aprova não. Não aprova. Aí eu saí da igreja, volta. O que você está fazendo fora? Não fica fora. Não é isso, irmã Elizabeth? Irmã Beth Silveira? Não é isso? Não fica fora não, cadê você? Aqui Paulo está dizendo, admoestais os desordeiros. Alguém que abandonou, alguém que desistiu, alguém que desanimou. Era um obreiro, era um crente, era um instrumentista, louvava na igreja, cantava, ajudava num grupo, ajudava num departamento, ajudava... Hoje está em casa. Deixou de congregar. Admoesta essa pessoa, fala, fulano, você está fora da comunhão, abre o teu olho enquanto é tempo. Admoesta os desordeiros, console os de pouco ânimo, aquelas pessoas que são mais lentas. Está sempre alguém tem que ir embora, meu irmão, levanta, senti falta de você na igreja, cadê você? Onde é que você está? Está aqui, consoleis os de pouco ânimo, sustentei os fracos, tem gente fraca, tem gente fraca, você é forte. Mas tem gente fraca. O que você tem que fazer? Sustenta ela, bora. Anima. Sejam pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Paulo diz, regozijai-vos sempre. Olha a importância de regozijai-vos sempre, né? Orai sem cessar. Orai. Olha aí, orai sem cessar. Você não pode parar de orar. Você não respira o tempo todo? Assim tem que ser sua vida de oração. Amém? Assim como você respira o tempo todo, você está aí, ó. Você está se alimentando, está respirando. Está almoçando, está respirando. Está tomando café, está respirando. Até dormindo você está respirando. Assim tem que ser a sua vida de oração. Orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito Santo. Quantos entristecem o Espírito Santo? Quantos desprezam o Espírito Santo? Tem crente que nem chama, nem ora, nem fala com o Espírito Santo. Não busca a presença de Deus, não diz, ó meu Deus, me encha do teu Espírito, derrama do teu Espírito, me dá mais e mais do teu Espírito, Espírito Santo. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Ainda tem profeta, eu sei que tem um escândalo por aí, eu sei que tem a profetada por aí, eu sei que tem os profetas do Pix para todo lado, eu sei que tem uma bagunça aí, eu sei, mas ainda tem profeta nessa terra. Ainda tem profeta, não é isso, Mosé? Tem profeta na terra sim. Examinai tudo, retende o bem, abstendo-vos de toda aparência do mal, tudo que você perceber que vai dar escândalo, tudo que você perceber que é mau testemunho, tudo que você perceber que pode ser errado, se afasta, elimina da sua vida. Paulo diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus. Jesus está voltando, nós temos que estar pronto. E como que a gente está pronto para a volta do Senhor Jesus? Com a vida irrepreensível, em santidade, sem ter que nada do que alguém venha nos apontar, mas andamos corretos. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Paulo fala, pedindo aos irmãos também que orasse por ele. Paulo diz, eu oro abundantemente, eu oro sem cessar por vós, mas Paulo também diz, irmãos, orem por nós. Eu estou aqui orando por vocês, eu clamo a Deus por vocês, mas vocês também têm que orar por mim. Um pastor de pé é preciso uma igreja estar orando. Um departamento funcionando na igreja é preciso estar os crentes ali orando. Hoje não se fala de oração, gente, as orações, se botar culto de oração, acabou. Se dizer que vai ter oração, o povo corre.
Só que a oração é a base, a oração é fundamental, a oração é importantíssimo para a manutenção. Volto a repetir, assim como você está aí respirando, assim você precisa da oração para vencer o mal, para vencer as trevas, para vencer o pecado. Não tem como um homem estar de pé sem oração, não tem como a mulher estar de pé sem oração. As pessoas que ficam para um lado e para o outro, fazendo tudo, dando conta de tudo, mas não param para orar, e nesse andar para um lado e para o outro estão ligadas com Deus. Duas coisas importantes: eu paro para orar, porque quem não para orar, às vezes fica com a desculpa: não, pastor, eu ando ligado o tempo todo, mas eu não tenho tempo para parar. Para o homem a gente para, para uma fila que a gente tem que enfrentar a gente para, à frente do computador para resolver alguma coisa a gente para, e a gente não vai parar para falar com o Senhor Todo-Poderoso e vai dar desculpa que a gente anda ligado. Tem que parar, tem que ter momentos que você para: Senhor, eu estou aqui para te glorificar, para te adorar, para dizer que o Senhor é meu Deus, a minha força, o meu Senhor. E aí, durante o dia, você está lá trabalhando, está estudando, está dirigindo, está andando de bicicleta, está de moto para um lado para o outro, e ali você está ligado com Deus. Santo é o teu nome, glória a Deus, Senhor corta o mal, e ali você está ligado. São duas coisas diferentes. E Paulo vai dizer aqui: orem por nós. Orem por nós, amados, orem por nós. Hoje eu estou aqui ministrando, hoje eu estou aqui ensinando a vocês. A gente está aí na função pastoral, né? E precisamos ser regado da oração. Quantos pastores estão caídos hoje? Quantos pastores desanimaram? Quantos pastores largaram a obra? Quantos pastores fecharam as igrejas? Quantos pastores estão em casa, sem comunhão mais, não querem mais saber de nada? Então, vocês me ajudam orando por mim. Eu oro por vocês, eu peço a Deus por vocês, mas lembrem do pastor Evandro, lembrem do bispo Zé Alfredo, lembrem da pastora Ivana, lembra dos pastores, lembra dos obreiros, lembra da igreja, para que a gente possa continuar de pé fazendo o nosso serviço. E diz assim: irmãos, orai por nós, saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então nós fizemos aqui uma leitura linda, né, gente? Fizemos aqui uma leitura linda de 1 Tessalonicenses. Falamos aqui do capítulo 1 ao 5, a epístola toda. Amém? A paz, irmã Catarina, irmã Conceição. Vamos orar agora? Vamos falar com o Papai do Céu agora? Vamos apresentar a Deus. Em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui, estamos com 52 minutos de pregação, tá? 52 minutos. 52 minutos de pregação. Ó, irmão Maurício dizendo: palavra abençoada, amém. Deus abençoe, irmã Catarina, Deus abençoe, irmã Bete Silveira, povo que está aí com a gente. Vamos orar então? Vamos falar com Deus? Oremos então. Ó Pai bendito, Pai amado, em Tua presença, meu Deus, eu me reúno com os meus irmãos nessa hora. Pai bendito, que palavra revelada, que palavra tremenda o Senhor nos conduziu. Palavra de conserto, de exortação, uma palavra de direcionamento, uma palavra de santificação. A Tua palavra, meu Pai, a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que liberta. Senhor, nós Te damos graças, nós Te louvamos, nós Te adoramos e Te bendizemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui ligados contigo mais uma vez. Reconhecemos o Teu poder, a Tua graça, reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Obrigado pela revelação da Tua palavra. Agora, meu Deus, nesse momento, pedimos perdão pelos nossos pecados. Vem nos purificar agora, Senhor, de todo pecado, de todo mal. Vem nos lavar agora, meu Deus, com Teu sangue, o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Senhor, perdoai agora as nossas falhas. Senhor, perdoa até mesmo aquilo que achamos que não é pecado, mas que cometemos. Ah, Senhor, perdoa
aquele pecado esquecido, aquele pecado lembrado. Perdoa, Senhor, uma palavra errada, uma palavra que não era para ser dita. Perdoa, Senhor, um olhar errado. Limpa os nossos olhos, o que ouvimos que não te agradou. Senhor, lemos agora na tua palavra, acabamos de ler, não extingais o Espírito. Senhor, não queremos apagar o teu Espírito Santo em nós. Não queremos, Senhor, ser vasos sem a tua presença. Derrama sobre nós o teu perdão agora e purifica. Purifica cada um de nós das nossas faltas, dos nossos pecados. Meu Deus, cada um que está aqui nessa oração, tem homens, mulheres, pais, mães, esposas, maridos, solteiros, viúvos, jovens, adolescentes, e cada um, meu Pai, nas nossas funções. Nos perdoe, Senhor, na nossa falha, muitas das vezes como marido, como esposa, como pai, mãe. Quantas vezes falhamos, meu Deus? Deveríamos agir de uma forma e agimos de outra, como pastores, obreiros, irmãos de igreja, com funções na igreja. Quantas das vezes erramos, Senhor, falhamos, e nós estamos aqui, Senhor, purifica-nos de todo pecado. Lava-nos agora, Senhor. Perdoai as nossas falhas, nossos pecados, as nossas transgressões. Purifica-nos do alto da cabeça até a planta dos pés, nos dando condição de estarmos em tua presença, nos santificando como a tua palavra diz, nos dando irrepreensibilidade, Senhor, para que ninguém precise nos corrigir, porque já estamos corrigidos, já acertamos o nosso passo, para que possamos levantar outros, para que possamos consolar outros, para que possamos despertar outros à tua presença. Meu Deus e meu Pai, vai nos enchendo do teu Espírito Santo agora, vai nos dando mais da tua presença, Senhor. Queremos mais da tua presença, meu Pai, porque um homem sem a tua presença, ele é vazio. Um homem sem a tua presença, ele não tem nada de ti. Então vem nos encher, vem nos capacitar, vem nos santificar, meu Pai, porque a qualquer momento a sua volta é chegada. Não seremos pegos de surpresa, como a tua palavra diz que o Senhor virá como um ladrão, mas para nós não, porque nós estamos aguardando, estamos esperando. Então nenhum salvo vai ser pego de surpresa, porque ele já está aguardando, ele está esperando a sua vinda, aguardando a volta do Senhor Jesus para buscar a sua amada igreja. Senhor, livra a tua igreja das distrações, livra o meu irmão, a minha irmã, das distrações deste mundo. Todos os dias, meu Pai, o diabo tenta distrair, tenta desanimar, tenta desestabilizar, tenta entristecer, tenta, meu Pai, trazer uma dor, uma mágoa, mas nós estamos aqui, meu Pai, te glorificando, e nada e nem ninguém vai nos separar do teu amor, nada e nem ninguém vai nos tirar da sua comunhão. Senhor, dá força ao teu filho e à tua filha, dá força a esse crente que está congregando, está firme, não falta os cultos, dá força ao obreiro que está ali trabalhando, o plantonista, dá força a esse crente que está ali na obra, Senhor, chova, faça sol, eles estão ali te glorificando, te adorando. Lembra, Senhor, lembra do teu servo e atenta para a sua necessidade, atenta para o seu pedido, para o seu clamor. Aquele também que está fraco, Senhor, está sem força, está desanimado, meu Deus, levanta agora, toca agora com teu poder, meu Pai, tira todo o desânimo, toda mágoa, toda tristeza, um abatimento que veio, um sentimento de querer largar tudo e parar, Senhor, uma seta que atingiu, uma falta de atenção que essa pessoa estava, e ali o inimigo conseguiu entristecer, machucar. Meu Deus, há poder no teu sangue, vai levantando aqueles que estão fracos agora, vai renovando as forças, Senhor, até de um exército seco de ossos, o Senhor pode levantar um grande exército, como ali o Senhor fez, meu Pai, naquele vale de ossos secos. Eu tenho certeza, meu Deus, que o Senhor levanta esse homem, essa mulher, meu Deus, e levanta como uma potência, levanta como uma coluna na família, aquele que ora, aquele que busca. Senhor, traz mais santidade aos nossos corações. Levanta essa pessoa que ora comigo agora, meu Deus, como a coluna da sua casa, que vai orar todos os dias, que vai clamar todos os dias,
e vai ver a sua casa de pé, vai ver aquele filho liberto, aquela filha transformada, a esposa liberta, o marido salvo. Ó, meu Deus, dá força nesses dias onde a incredulidade tem apanhado muita gente. Meu Deus, aonde a falta de fé tem chegado a muitos corações, mas vai aquecendo agora os nossos corações, vai renovando as forças do teu povo, vai aumentando a fé desse crente, vai trazendo santidade agora, compromisso com a tua palavra, vai tirando, Senhor, toda carnalidade, todo esfriamento, Senhor. Meu Deus, vai ungindo mais e mais. Toma, Senhor, essa pessoa que tem um dom, o Senhor deu um dom, deu um talento. Meu Deus, essa capacidade de cantar, a capacidade de administrar, a capacidade de socorrer alguém, a capacidade de tocar um instrumento, de adorar é um talento, outro tem um dom, um tem uma função, um recebeu, meu Pai, talentos a mais. Senhor, mas todos têm talentos. Desperta essa pessoa no seu talento, meu Pai, para que ela não venha ficar só olhando para a sua vida secular. Temos que trabalhar sim. Meu Deus, outros estão estudando, outros estão trabalhando, outros estão cuidando disso, daquilo, mas, Senhor, não deixe essa pessoa desprezar o talento que o Senhor deu, não deixe essa pessoa esquecer do chamado que o Senhor tem com ela, para que ela possa, mesmo trabalhando, mesmo estudando, mesmo com as suas atividades, mas ela possa estar ali te honrando, te glorificando e somando na obra. Senhor, levanta mais trabalhadores na tua obra. A tua palavra diz, o Senhor mesmo disse, a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. E o Senhor disse, rogai ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. Senhor, envia mais ceifeiros, envia mais trabalhadores, envia mais pessoas comprometidas, Senhor. Não pessoas que querem só um cargo, só querem uma função, mas pessoas que venham de fato fazer valer a função que estão exercitando. Levanta, meu Pai, mais trabalhadores, levanta mais ajudadores, Senhor, dá força ao teu povo, a tua filha, o teu filho para caminhar, para não olhar para trás. Meu Deus, eu oro agora pelas necessidades. Eu oro agora, meu Pai, pela necessidade do teu filho, da tua filha. Eu oro agora, meu Pai, pela necessidade desse homem, dessa mulher. Olha a necessidade que essa pessoa tem. Olha o pedido que essa pessoa tem. Olha a necessidade que ela tem, meu Pai, de receber algo do Senhor. Meu Deus, um pede uma cura, outro pede uma porta, uma solução, um basta, uma ameaça que está sofrendo, um documento que precisa ser resolvido, um currículo que precisa ser chamado, uma causa na justiça, Senhor, a cura de um órgão, as dores para desaparecer, Senhor, libertação de um filho, de uma filha. Ah, Pai, Tu és o Senhor Todo-Poderoso. Agora eu oro, meu Deus, para que o poder do Senhor se manifeste nessas áreas. Senhor, os dons de maravilha, os dons de curar, os dons da fé, entre em ação agora, meu Pai, e as enfermidades começam a bater em retirada. O mal começa a sair. O espírito maligno começa a sair, os demônios começam a bater em retirada, o mal começa a ser queimado. Agora queima, Jesus, queime essa doença agora, Senhor, queime esse caroço, meu Deus, queime esse tumor, meu Pai. Queima, Senhor, esse problema no útero, no ventre, no ovário, nas trompas. Senhor, queima essa doença, meu Pai, nos órgãos internos, externos. Queima todo o mal do pâncreas, do fígado. Vai queimando agora, meu Pai. Vai queimando todo o espírito do vício nessa casa. Vai queimando todo o espírito de rebeldia. Todo demônio que age nessa casa, nessa família. Vai saindo agora em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, nós te clamamos, ó Pai. Envia o teu anjo agora, Senhor. E vai queimando, vai cortando todo o laço do diabo. Todo o laço de roubo, de assalto, de acidente, de briga, de assassinato. Toda a cova aberta, Senhor, queima agora, Jesus, toda ação do diabo para matar essa família, para destruir essa pessoa, para acabar com a paz desse lar, para destruir esse casamento. Senhor, queima agora, meu Pai, toda inveja, toda feitiçaria, toda macumbaria, toda palavra negativa, todo olhar contrário. O sangue de Jesus tem poder, Senhor. Derruba esse gigante agora que se levantou, meu Pai. Derruba agora esse gigante, Senhor. Faz cair por terra essa afronta, essa humilhação, meu Deus. Senhor, faz justiça em favor do teu filho e da tua filha agora,
agora, meu Pai. Senhor, joga por terra todo o mal. Esse exército que se levantou caia por terra. Esse filisteu que se levantou caia por terra. Esse circunciso que se levantou caia por terra. Esse problema no trabalho, esse problema que não se resolve, essa causa que não se resolve, essa enfermidade agora, Senhor, em nome de Jesus, eu digo: doença sai, espírito de doença sai, espírito imundo sai, espírito maléfico sai, espírito da depressão sai, espírito da insônia, espírito de loucura vai embora. Em nome de Jesus, dependência de remédio sai, ferida cicatriza a partir de agora, perna, receba a tua cura agora, coluna, lombar, cervical, ombro, joelho, pés, mãos, sejam curados agora em nome de Jesus Cristo. Haja saúde, haja cura, haja o poder de Deus, haja o mover de Deus agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Nós declaramos milagres, nós declaramos libertações. Eu declaro agora em nome de Jesus, receba a tua cura, em nome de Jesus, receba a tua cura agora, receba a libertação agora, receba a vitória em onde você está, nesse ambiente que você está. Um anjo do Senhor entra aí agora e vai cortando toda ação do diabo, toda obra maligna vai sendo desfeita, todo levante do inimigo cessa, em nome de Jesus. Haja solução, haja resposta, em nome do Senhor Jesus. Agora agradeça a Deus nesse momento. Pai, nós te agradecemos pelos milagres que o Senhor efetuou agora, pelas curas que o Senhor efetuou. Nós te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor fez aqui nesse momento, pela palavra que o Senhor nos deu, pelos irmãos que entraram na live. Obrigado, meu Deus, pela tua igreja, pelo teu povo. Obrigado, meu Deus, pelo pão sobre a mesa, pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, por mais uma live onde podemos falar do teu amor, da tua palavra. E essa live vem ecoar, meu Pai, os quatro cantos dessa terra. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o meu irmão, a minha irmã, venha estar, meu Pai, te agradecendo, porque grandes coisas o Senhor fez. Toma esse restante de dia em tuas mãos. Toma esse restante de manhã, de tarde, de noite, desta quinta-feira. Abençoai os trabalhos, os serviços, a saída e a chegada. Toma o culto dessa noite, meu Deus, ali na comunidade, no curral das ovelhas. Senhor, esse povo que o Senhor está operando ali coisas extraordinárias, continua operando hoje, Senhor. Faz o teu nome ser glorificado ali, liberta vidas, cura pessoas ali hoje. Oh, meu Pai, faz o teu nome ser glorificado naquela comunidade. Envia os teus anjos ali já para preparar aquele ambiente dessa noite. Senhor, cada um dos meus irmãos que participaram dessa live, aqui no ao vivo, que vão assistir no gravado, venham, meu Pai, estar repletos de bênçãos, para a honra e glória do nome do Senhor. Nós oramos e nós te agradecemos, e os que creem digam amém, e graças a Deus. Amém, gente? Amém, amados? Glória a Deus. Deus ouviu a nossa oração, pela sua infinita misericórdia e graça, e prepare os testemunhos, prepare os seus testemunhos, tá bom? Irmão Maurício, irmã Elizabeth, irmã Conceição, prepare o seu testemunho, irmã Catarina. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um dos amados, irmã Marluce. Prepare o testemunho. Grandes coisas o Senhor fez e vai fazer, irmã Marluce, irmã Elizabeth, em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Glória a Deus. Isso, já estou preparando meu testemunho, amém. Deus abençoe grandemente os amados e queridos irmãos, e compartilhe essa live para que mais irmãos venham ter acesso à palavra de Deus, tá bom? Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que o Senhor venha falar mais o coração. Quem não pegou a palavra toda, foi quase uma hora de palavra, assista, tá bom? Assiste, irmão José, assista aí quem não pegou a palavra toda. Deus abençoe irmão José, irmã Elizabeth, irmã Júlia,
irmão Maurício, irmã Conceição, irmã Catarina, irmã Bete Silveira, todos que participaram, e muitos vão estar participando também aí no gravado, tá bom? Eu vou deixar essa live lá no YouTube, depois eu peço que vocês dêem um pulinho lá no YouTube, tá bom? Comenta também, para que mais pessoas venham ter acesso à palavra de Deus. Deus abençoe, fiquem na paz.